Por dois fatores. O primeiro fator é que esse decréscimo é apenas na ponta da curva. Então, nos últimos meses, ainda que fosse registrado o decréscimo, o consumidor final não sentiu ele ainda no bolso, provavelmente demorará ainda para sentir, porque no acumulado do ano, a alta foi muito forte. Por exemplo, se levarmos em consideração os dados do IPCA medido pelo IBGE, nos últimos 12 meses, mesmo com a melhora na ponta da curva do último mês, o arroz, por exemplo, que caiu 1% na última medição do IPCA, em um acumulado 12 meses, ele registra uma alta de 46%. Ou seja, está pesando muito ainda no orçamento das famílias. Então, esse é um fator que, no curto prazo, está tendo uma melhora no indicador, porém, essa melhora ainda não é compatível com o tanto que ele aumentou ao longo dos últimos meses. Esse é um fator. O segundo fator é que a economia já vinha em desaceleração. Além disso, a pandemia agravou esse cenário, que gerou uma crise maior, e o nível de desemprego das famílias aumentou e a renda média das famílias também caiu. Isso contribuiu para que, consequentemente, o poder de compra das famílias ele tivesse diminuído. Consequentemente, o preço relativo da cesta básica aumentou. Pois é, Felipe. E você acha que essa tendência de queda que aconteceu esse mês, em várias capitais do Brasil, ela continue nos próximos meses? Ou seja, o consumidor pode esperar que haja mais redução no preço, no valor da cesta básica? Olha, muitos economistas estão apontando e apostando que sim, levando em consideração as medidas adotadas pelo Banco Central, que aumentou a taxa de juros, isso consequentemente afeta na oferta de crédito e faz com que a inflação tenda a desacelerar. Porém, eu não acredito e não compactuo com essa perspectiva, essa visão, por conta de alguns fatores. Primeiro, nós estamos num período de muita estiagem, muita seca. As fortes queimadas do ano que já vem ocorrendo desde o início do governo Bolsonaro têm afetado as condições climáticas do país, de modo que estamos numa grande seca. Isso tende, consequentemente, a afetar a oferta de, de alimentos. Diminuindo a oferta por conta da estiagem, o preço tende a aumentar. Esse é um fator. O segundo fator é que as famílias, ainda que no curto prazo tenha uma melhora nos preços, com a taxa de desemprego elevada, o poder de compra das famílias em baixa, o preço relativo da cesta básica no orçamento familiar, ele tende ainda a continuar pressionando muito as famílias. Então, nesse sentido, eu acredito que não haverá uma melhora tão substancial no orçamento das famílias no curto prazo. A gente tem esperança de que, de alguma forma, os preços do custo de vida, do alimento, do feijão, do arroz, do leite, esses preços voltem a cair a patamares de alguns anos atrás, ou não? Você acha que o que a política brasileira e também a economia precisa batalhar mais pela valorização da moeda, ou seja, no qual o dinheiro passe a valer mais aquilo que está na mão do brasileiro, ou não, ou numa estratégia de redução de preços? Como é que você vê essa questão dos valores, se nós vamos ter condições de ter valores menores ou de, pelo menos, tentar conter a alta dos preços? Sim.
Olha, Cristiano, eu havia apontado e argumentado que, no curto prazo, a inflação dos alimentos ela tende a se manter em alta em função da estiagem, principalmente, que deve afetar a oferta em determinado momento aí da curva. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o fator político tem afetado muito os preços. E como? Da seguinte forma: se nós temos um governo que, ao invés de gerar estabilidade, gera instabilidade, ao invés de gerar certeza, ele está constantemente em crise, entrando em atrito com as outras esferas das instituições públicas e com outros estados internacionais, isso faz com que os investidores passem a ter maior cautela e maior receio em relação a investir ou não no mercado doméstico. Isso contribui para que a taxa do câmbio fique muito desvalorizada, como nós temos observado no período recente, desde a pandemia. O que acaba acontecendo? Num cenário em que não há entrada de capital, mas fuga, ou um cenário em que há crise, ao invés de estabilidade, o custo de muitos insumos aumenta, e também há um outro fator, que muitos produtores acabam ajustando seus preços ao mercado externo, ao preço de exportação. Ou seja, se o seu produto antes ele exportava preço X, com o aumento X mais um, ele acaba adaptando esse preço ao mercado doméstico. Em algumas situações, foi o que nós observamos. Por quê? Porque nós não tivemos um aumento exponencial da demanda. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós não tivemos aumento da renda das famílias que viesse a contribuir para uma situação de mercado superaquecido e que viesse a haver um aumento dos preços em função da atividade econômica. O cenário que nós estamos vivendo atualmente é totalmente oposto do cenário vivido há 10 anos atrás, há 8 a 10 anos atrás, quando havia uma pressão inflacionária, mas era uma pressão decorrente de um mercado aquecido que estava nessas condições em função da taxa de desemprego que estava em baixa, do aumento da renda real das famílias e o aumento da oferta de crédito. Hoje nós não estamos observando nenhuma dessas variáveis. O crédito para as famílias está em baixa, a taxa de desemprego excede a marca de 14%, segundo a última medição do IBGE está em 14,7%, e o poder de compra das famílias, consequentemente, também tem diminuído. A reforma trabalhista, que prometia gerar emprego, gerar possibilidade de desenvolvimento e ampliar a renda real dos trabalhadores, ela nada mais fez do que precarizar a força de trabalho e diminuir o salário médio do trabalhador. Isso faz com que o preço dos alimentos aumente tanto relativa quanto absolutamente em comparação com a renda das famílias. Relativa porque ele ganha menos, e de modo absoluto porque tem um aumento, uma inflação aí que muitos produtores ajustaram seus preços ao mercado externo. Então, no cenário de curto prazo, eu não vejo uma melhora em função disso. No longo prazo, depende de outras variáveis, né, que aí envolvem as variáveis muito mais políticas do que exclusivamente econômicas. Ok, Felipe, e ainda nós não mencionamos ainda a inflação a 8,5, né, que hoje saiu o índice, está acima, né, do teto, ou pelo menos da média em que o governo estipulava como meta? Sim, a inflação está acima, os preços estão em alta e o nível de atividade está em baixa. Então, o governo Bolsonaro, a equipe econômica dele, Paulo Guedes, e o Banco Central também, que agora tem autonomia, eles partem de uma premissa
equivocada nesse cenário atual. Por que equivocada? Porque mantém uma ideia fixa e rígida, que é o tripé macroeconômico, que só há um instrumento de controle inflacionário, e esse único instrumento é a taxa de juros. Mas o nível de atividade econômica brasileira está abaixo do seu nível potencial. Ou seja, a atividade ela tem que se acelerar, mas a taxa de juros, a tendência é que ela continue subindo de modo que faça com que a taxa de inflação ela volte para o centro da meta, ou, não digo nem no centro da meta, dentro das bandas de flutuação. Então, a taxa de juros tende a aumentar ainda mais e, consequentemente, o custo do crédito vai aumentar e o nível de atividade tende também a dar uma desacelerada nesse período de recuperação da economia.